Olá, caros alunos. A nossa aula de hoje é sobre um exercício muito bacana sobre grupos. Qual é esse exercício? Iremos verificar se o conjunto dos números reais com a operação asterisco é dada um grupo. Aonde eu encontro a lei de formação dessa operação asterisco? Eu tenho o seguinte, eu tenho que essa operação asterisco é dada da seguinte forma. A operação asterisco, x com y, é igual a x mais y menos 3xy. Então essa aqui é a lei de formação dessa minha operação asterisco. O que você vai fazer com essa informação? Toda vez que você estiver operando dois elementos quaisquer, você vai pegar o elemento da esquerda da operação, somar com o elemento da direita da operação e subtrair, multiplicar os dois. O primeiro e o segundo termo que estão sendo operados. Então essa aqui é a sua lei de formação. Para verificar que é um grupo, nós precisamos de três propriedades básicas. A primeira é a associatividade, a segunda, a existência do elemento neutro e a terceira, a existência do elemento simétrico. Se a gente quiser verificar se é um grupo abeliano, então a gente faz a quarta verificação, que será a comutatividade, e a gente vai verificar se é um grupo abeliano ou comutativo, como chamam às vezes. Então vamos para a demonstração. Primeira coisa que você deve fazer na verificação de grupos é pegar três elementos quaisquer. Aqui eu peguei A, B e C. Como a minha lei de formação é x e y, tem essas duas letras, eu sempre peço aos meus alunos escolherem outras letras para não se confundirem na hora que forem operar. Então aqui eu peguei A, B, C, elementos quaisquer. Então na associatividade, que é a primeira propriedade que eu quero verificar, eu tenho o seguinte, eu tenho que mostrar que não importa a ordem com que eu começo a operar. Ou seja, no que eu chamei de 1 aqui, eu começo operando B com C, e no que eu chamei de 2, eu começo a operar A com B. Para ser associativa, o valor final, tanto B com C primeiro ou A com B primeiro, o resultado deve ser igual dos dois lados. Então essa é a verificação da associatividade. Então aqui eu comecei a operar, eu fiz 1, aí vocês fazem 2. Então em 1 nós temos que iniciamos começando a operar com BC. Quem que é BC com a minha lei de formação? A minha lei de formação diz o seguinte, quando eu tiver B operado com C, eu somo B com C e subtraio do valor 3 vezes BC. Então daqui eu substituí o que significa B operado com C. Mas observe que eu tenho ainda que operar com A. Então eu tenho o seguinte, esse valor aqui é o resultante de B operado com C, e agora eu tenho que operar A com todo esse valor. Aqui nós temos o seguinte, aqui é como se fosse o A sendo x, e todo esse valor aqui é como se fosse o meu y agora. Então vamos fazer novamente essa operação. Nós temos que pegar A, somar com todo esse valor aqui, é o que está bem aqui, e subtrair de 3 vezes A vezes todo esse valor. É o que está bem aqui, 3 vezes A vezes todo esse valor B mais C menos 3BC. Faz aí a distributividade, depois que fizer a distributividade, que está nessa linha, organize, e você vai ter essa linha aqui, esse resultado aqui, A operado com B, operado com BC, é A mais B menos 3AB menos 3AC menos 3BC mais 9ABC. Então esse valor aqui que deu em 1. Eu quero que vocês façam agora a mesma verificação em 2 e você vai obter o seguinte resultado, o mesmo. Você vai obter o mesmo resultado começando a operar de A com B. Aqui eu operei B com C, agora você vai operar A com B primeiro. Então nós temos o seguinte, você vai ter o seguinte, A mais B mais C, menos 3AB, menos 3AC, menos 3BC, mais 9ABC, que é o mesmo valor que eu encontrei em 1, vocês também vão encontrar em 2. Agora observe, vamos verificar se realmente acontece a associatividade. É claro que acontece, porque tanto em 1 quanto em 2 o resultado for o mesmo. Então, nesse caso, a operação é dita associativa nos reais. Então, só para focar, o que nós chamamos de associatividade é a seguinte lei. Não importa a ordem com que eu começo a operar. Independente da ordem com que você começa a operar, o resultado seu não vai mudar. Então, isso é a associatividade. Nós vamos agora para a próxima propriedade, que é a existência do elemento neutro, que eu vou chamar esse elemento neutro de E, sobre o conjunto dos reais. E aqui, como é que eu faço algebricamente para verificar esse elemento neutro? É dada pela seguinte relação. Tem que ter um candidato a neutro à esquerda e um candidato a neutro à direita. Eu quero verificar se os dois são iguais e verificar se ainda continua no conjunto. Se satisfazer essas propriedades, quer dizer que ele é o elemento neutro.
Então nós temos o seguinte, ó, eu tenho que o meu elemento neutro E, ele vai satisfazer a seguinte relação: E operado com A é igual a A, ele operando o meu elemento A pela esquerda. E também, se eu pegar o E e operar com A à direita, também vai continuar dando A. Então eu chamo essa equação aqui de 3 e essa equação aqui de 4. Eu vou fazer 3, vocês fazem 4 e aí nós vamos ter o mesmo valor. Então em 3 nós temos o seguinte, ó. Eu tenho que resolver E operado com A é igual a A. É o que está bem aqui, ó. Eu tenho que resolver essa equação. Eu tenho que resolver quem que é E operado com A. E operado com A, com a minha lei de formação, é E mais A menos 3AE. Né? Repito o A, que está depois da igualdade. Eu posso cortar o A ambos os lados, porque eu tenho o A aqui e tenho o A aqui. Eu cortei o A. Eu fiquei só com E menos 3AE é igual a 0. Como o E aparece em ambas parcelas, eu posso colocar ele em evidência. Eu tenho que E é igual a 1 menos 3A, tá? Aqui eu coloquei em evidência da minha linha anterior. Se eu fizer a distributividade, eu volto na linha anterior. Então eu tenho aqui, ó, E vezes 1 menos 3A é igual a 0. Nós já sabemos na matemática que quando dois valores multiplicados dão igual a 0, né, um deles é igual a 0, ou até mesmo os dois. Então, como resultado, isso aqui implica que ou E é igual a 0, ou 1 menos 3A é igual a 0. 1 menos 3A é igual a 0, eu resolvi até aqui, mas não dá informação útil pra gente, porque eu quero encontrar quem é E. Então, na primeira parte, eu tenho que E é igual a 0. E igual a 0, então é o nosso candidato a neutro. Nesse caso, candidato neutro à esquerda, por 3. Você vai fazer o candidato neutro à direita por 4, vai resolver essa equação aqui, ó, que está aqui embaixo. Você também vai encontrar que o candidato seu é E igual a 0. Encontrando o candidato neutro E igual a 0 à esquerda, E igual a 0 à direita, você verifica que os dois são iguais. Então, ó, como E igual a 0, ele apareceu em 3 e em 4, ele é um candidato a neutro. Mas ainda eu tenho que verificar se ele pertence ao conjunto. E é claro que E igual a 0, o número 0, pertence aos reais. Ou seja, E igual a 0 é o nosso neutro. Lembrando, o candidato a neutro, ele tanto tem que ser o mesmo à esquerda e o mesmo à direita. E além disso, ele tem que permanecer no conjunto. Não é elemento neutro aqueles que são iguais na direita, iguais na esquerda e saem fora do conjunto. Aqui, né, tem que satisfazer essas três propriedades. Tem que ser igual a ambos os lados e ainda continuar no conjunto. Agora, sabendo quem é o elemento neutro, vou agora encontrar o elemento simétrico. Então já mostramos que o nosso conjunto dos reais com a operação asterisco, onde a operação asterisco de A com B é A mais B menos 3A, nós já verificamos que ela vale a associatividade e que o elemento neutro é o 0. Precisamos agora, para terminar a demonstração sobre grupos, para verificar se existe o elemento simétrico de A, que vamos denotar por A', para todo A pertencente aos reais. Ou seja, cada número real tem o seu próprio simétrico. Então vamos, verificar essa propriedade. E como se fazer isso? Eu quero encontrar se o elemento A possui um simétrico. Nesse caso, eu tenho que encontrar se existe um simétrico de A à esquerda e à direita. O que acontece quando eu pego o A e opero com o seu simétrico? Dá exatamente o elemento neutro, que nós já temos. Então, ó, o simétrico de A com A dá o elemento neutro. Como o elemento neutro é 0, então a propriedade que eu tenho que verificar para encontrar o simétrico é o simétrico de A operado com A é igual a 0, tanto pela esquerda quanto pela direita. Vou fazer aqui o 5, que é à esquerda, e vocês fazem o 6, que é à direita. Então, resolvendo a 5, nós temos o seguinte: a linha operada com A é igual a 0. A operação asterisco é dada da seguinte forma: pega o primeiro membro, soma com o segundo e subtrai 3 vezes o primeiro vezes o segundo. Essa é a lei de formação da operação. Então, desenvolvendo aqui, quem é a linha operada com A, eu tenho este valor. Eu posso passar o A para cá, é o que eu fiz, ó. Peguei, eu quero isolar o A', o A não tem problema, eu jogo o A para o lado direito, o A vem para cá como menos A, aí vai ficar só A' menos 3A' vezes A igual a menos A. Eu posso colocar o A' em evidência, porque eu quero isolar esse A'. Colocando o A' em evidência, eu tenho uma A' vezes 1 menos 3A, que é eu colocar esse valor aqui em evidência, isso igual a menos A. Como eu quero isolar o meu A', eu tenho que o valor de A' vai ser menos A sobre 1 menos 3A. Logo, em 5, encontramos que o meu candidato assimétrico é A' igual a menos A sobre 1
menos 3A. Então esse aqui foi o meu candidato assimétrico à esquerda. Fazendo um exemplo, só para mostrar para você quem é que seria o meu simétrico baseado somente em 5, eu quero aqui encontrar o simétrico de 2. Basta eu substituir onde era A, colocar o 2, e eu vou observar, né, que o meu simétrico de 2, observe que eu só substituí onde era A, colocava 2. Coloquei A, coloquei 2 aqui em cima, no numerador, e coloquei 2 aqui multiplicando 3. Eu encontro que o meu simétrico de A é 2 sobre 5. Ou seja, para ser o simétrico, na hora que eu pegar o 2 e operar com o simétrico dele, que deu 2 sobre 5, deve dar o elemento neutro. O elemento neutro nosso foi 0. E é isso que dá. Na hora que eu pego 2, opero com 2 sobre 5, com essa minha operação asterisco, usando a lei certinha da operação asterisco, eu desenvolvo e encontro que realmente 2 operado com o simétrico, com o seu elemento simétrico, que vai ser 2 sobre 5, dá 0. Então, nesse caso, né, eu encontrei o candidato assimétrico à esquerda, você encontra o candidato simétrico à direita pela equação 6, que eu denotei lá. Você vai encontrar o mesmo valor, faça esse exercício de encontrar, igual eu fiz, não muda nada dos passos que eu fiz. E aí, como em 5 eu encontrei os simétricos tendo esse valor, e em 6 encontrei também o simétrico sendo este mesmo valor, eu tenho o seguinte, eu tenho que o meu simétrico, ele é o candidato, tanto à esquerda quanto à direita, é menos A sobre 1 menos 3A, esse é o meu candidato assimétrico. E além disso, observe que o A é o número real, A é o número real. Então, obrigatoriamente, esse cara aqui, ele vai pertencer aos reais. Então, ele é igual em ambos os lados em 5 e 6, e além disso, ele pertence ao conjunto. Então, o meu candidato assimétrico é menos A sobre 1 menos 3A, e além disso, ele pertence ao conjunto. Logo, né, nós temos que realmente ele é o simétrico, porque foi o mesmo valor que eu encontrei em 5 e em 6, candidato simétrico à esquerda, candidato assimétrico à direita, e além disso ele permanece no conjunto. Então, pelas essas três propriedades, verificar se a propriedade é simétrica, verificar se existe elemento neutro e verificar se cada elemento no conjunto tem simétrico, nós mostramos que o conjunto dos reais com essa operação asterisco realmente é um grupo.